medicina, ela é realmente uma vocação. Enquanto as pessoas que têm ali, se um advogado erra, a pessoa pode ser presa. Se o engenheiro erra, aquele projeto pode dar errado, aquela casa pode rachar e tal. Se a gente erra, o paciente morre. O bem mais precioso que uma pessoa pode ter é a vida. E muitas vezes essa vida está na nossa mão. É preciso que seja assim. E a residência vale muito a pena, não só na neurocirurgia, né? Mas hoje eu vejo muitos estudantes querendo cortar caminho, não fazer residência, porque a residência é muito intensa, porque é muito pesada e eu vou fazer um curso. E no final a sua formação fica para sempre. É interessante ter contatos? Sim, é muito importante. É importante você ter networking? Sim, é importantíssimo que você tenha networking. Mas é muito importante que você tenha conteúdo. E após a residência, cada um é dono das suas escolhas. Eu sempre digo, existe tempo, dinheiro, trabalho. Não dá para ter tudo, mas você pode balancear. Eu posso que você passa 5 anos na residência e você ainda vai fazer uma subespecialização. Sim, é necessário, porque não só é uma questão de diferenciação no mercado, não é só sobre isso. É sobre conhecimento, prática e especialização na área. Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Tá no Papo, o nosso podcast que vai apresentar para vocês detalhes da carreira nas mais diversas áreas. Hoje com uma das áreas que vocês mais pedem, que é a neurocirurgia. Eu sou Isabela Carvalho, sou R1 de Clínica Médica. E eu sou Eduarda Mello, sou especializando do primeiro ano de oftalmo na FAV. E estamos com 2 convidados aqui, inéditos, certo? Referências na carreira de neurocirurgia e que vão agregar muito no conhecimento de vocês. Estamos aqui com o doutor Júlio Lustosa e com a doutora Raíza Borges. E Duda vai apresentar um pouquinho deles para vocês antes deles mesmos se apresentarem. É um livro, viu, gente? Realmente, o currículo dele está bem extenso, mas doutor Júlio Lustosa, ele foi residente de neurocirurgia pelo Hospital da Restauração, fez fellowship de neurocirurgia no AC Camargo de São Paulo, é preceptor da residência de neurocirurgia do Hospital da Restauração, coordenador do SENDOR, coordenador também do Fellowship em Dor e Neurocirurgia Funcional no SENDOR e é membro titular de diversas sociedades brasileiras de neurocirurgia, neurocirurgia funcional, Sociedade da Dor. Duda até se perdeu de tanta sociedade. E nossa doutora Raíza, que ela é médica formada pela UFPE, fez neurocirurgia aqui também no Hospital da Restauração, famoso HR. Se aperfeiçoou em neurocirurgia funcional no Massachusetts General Hospital, em Harvard Medical Center. E ela é especialista em dor e neurocirurgia funcional pelo SENDOR, além de ser membro da Sociedade Mundial de Cefaleia. Agora vamos passar a palavra para eles se apresentarem também. Oi, pessoal. Eu sou Júlio Lustosa, sou neurocirurgião e, na realidade, estou já nessa carreira há quase 30 anos. Né? A escolha da neurocirurgia, eu acredito que a neurocirurgia veio até mim e não eu fui até ela. Foi por acaso, mas eu me identifiquei e é uma carreira pela qual eu sou apaixonado desde o início. Eu acredito que muito de tudo isso vem dessa paixão pela carreira, que eu acho que deve ser fundamental para que cada um queira seguir com ela. Então, gente, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês falando desse tema, né, tão maravilhoso. Nós somos suspeitos para falar. E principalmente por poder mostrar a pessoas que sonham com a neurocirurgia. Muitas vezes as pessoas não têm exemplos ou não conhecem da neurocirurgia. E pra gente é uma honra poder representar uma coisa que a gente ama tanto. Eu acho que a maioria dos neurocirurgiões iniciaram na carreira muito por paixão. Porque a paixão é que faz a gente permanecer nessa carreira tão maravilhosa, mas também tão desafiadora. Então, eu acho que esse bate-papo vai ser muito bom para esclarecer muita coisa e, quem sabe, botar muita gente no caminho da neurocirurgia. Que, por incrível que pareça, muitas pessoas já pensam em neurocirurgia e aí elas podem ser ou persuadidas ou pensar 2 vezes depois de ouvir esse podcast, né? E aí, para começar, gente, essa conversa, vamos começar do início, né? Que é sobre a escolha da profissão. É uma área linda e é uma área também que tem muitos desafios, né? Doutor Júlio, o que é que levou você a escolher a neurocirurgia? Então, como eu disse, a neurocirurgia, ela veio até mim e não até ela. Na verdade, eu fui muito cedo como estudante de medicina, estava meio desestimulado com o curso. Há muito tempo atrás, quando eu era do segundo ano de medicina, do primeiro ano, segundo período de medicina,
achava o ciclo básico muito teórico, então eu decidi conhecer uma emergência, né? E chegando na emergência do Hospital da Restauração, famoso Hospital da Restauração, aquele burburinho, aquele caos todo mundo em cima do cirurgião geral para drenar tórax, pegar a veia central, entubar o paciente. Eu vi um doutor que estava ali quietinho, ninguém se aproximava dele, perguntei quem era e disseram, é o neurocirurgião, mas todo mundo detesta neuro. Super difícil, as cirurgias são saco, demoradas e tal. E eu resolvi me aproximar. Me ofereci, disse que não sabia muita coisa, mas que estava ali para segurar a mala dele, levar o paciente no raio-x, desde que ele me ensinasse alguma coisa. Desse convívio, eu acabei, durante toda a faculdade, acompanhando esse neurocirurgião, e isso me fez me apaixonar por neurocirurgia e fazer residência de neurocirurgia. Ou seja, Dr. Júlio, ele já era residente antes de começar a residência. Né? Ele já foi um R0 Premium. Era mais ou menos por aí. Eu acho que não foi. Agora, era diferente, né? Antigamente, o acesso do estudante às emergências era mais desorganizado. Hoje é mais organizado com as ligas, etc e tal. Mas era mais fácil, né? A gente conseguia ter acesso ao cirurgião e conseguia, inclusive, fazer muita coisa. Então, eu no final eu acredito no final do internato e no 11º período, eu já operava na emergência com esse neurocirurgião ali do meu lado, mas já conseguia fazer algumas coisas. Quando entrei no R1, já fazia muita coisa. Isso ajudou bastante. E apesar da carreira de 30 anos, são 30 anos de carreira do Dr. Júlio. Então, 29 anos de neurocirurgia. E a senhora, doutora Raíza, como foi que foi motivada a escolher? Foi uma decisão que veio desde o início da graduação ou também surgiu por acaso? Como foi com o doutor Júlio? Eu costumo dizer que eu escolhi neurocirurgia em 2 momentos diferentes, né? E foram escolhas feitas de maneira diferente. A primeira, talvez seria paixão, propósito, algo que eu não sei explicar. Desde o ensino médio eu dizia que ia ser neurocirurgiã. E eu não tinha nenhum neurocirurgião na família, nunca tinha ido para uma neurocirurgia, mas eu dizia que era o meu sonho e que eu seria neurocirurgiã. E é engraçado que no ensino médio eu não dizia que ia fazer medicina, que ia ser médica. Quando me perguntavam o que eu queria ser, eu dizia, né, eu quero ser neurocirurgiã. E eu encontrei até cadernos da época do ensino médio e eu colocava futura neurocirurgiã. E eu digo que foram 2 escolhas porque nessa época foi muito de paixão porque eu não sabia nada sobre a neurocirurgia. Eu não sabia o que eu sei hoje, muito menos como ela funciona. Mas eu tinha essa paixão, essa vontade de fazer. E aí, eu tive um segundo momento, né? Que eu digo que é unir a paixão, o propósito, a razão. E é isso que eu recomendo muito os estudantes fazerem. Eu gosto muito de um termo japonês chamado Ikigai, que ele diz assim, razão para viver. Os japoneses, eles têm muito isso de dizer assim, eu vou encontrar uma coisa e eu vou ser muito bom nisso e eu vou me destacar e não importa se vai ser fazer um lamen, mas eu vou ser o melhor e vai ser um pequeno estabelecimento que vai ser conhecido no mundo todo. Inclusive, ele é um dos lugares que mais tem estrela Michelin do mundo, justamente por isso. E aí, eles têm essa questão do Ikigai, que é encontrar a sua razão para viver. E ele se baseia em 4 princípios. O primeiro é no que você é bom. O segundo é no que você gosta ou ama. O terceiro, o que o mundo está disposto a pagar. E o quarto, o que o mundo precisa. Quando a gente é mais jovem, a gente pensa muito no que a gente ama. Então, a gente acha que é só amar algo, que isso aí vai ser a sua profissão, a sua carreira. Com o passar do tempo, a gente percebe que é preciso que a gente seja bom, o mínimo possível. Não adianta você querer ser um jogador de futebol simplesmente porque você ama. E depois de um tempo, você percebe ainda que o mundo precisa querer isso. Não adianta você querer fazer uma coisa em que o mundo não precisa. E por último, o mundo tem que estar disposto a pagar. Então, eu acho que é quando você encontra a intersecção dessas 4 coisas que você encontra o seu Ikigai. E eu digo que foi nesse segundo momento de conhecer a neurocirurgia, né, dentro da faculdade, que eu disse, caramba, é o meu Ikigai, é isso que eu quero fazer. E aí, desde o começo, desde o primeiro período, eu já acompanhava a neurocirurgia também e já tinha certeza. Eu até brincava, meu Deus, será que alguma outra especialidade vai fazer brilhar meus olhos? Mas não teve jeito, não. Não ganhava. Então, a senhora é do time daqueles que entraram já falando, eu quero neurocirurgia e persistiram até o final, porque a gente vê que com o decorrer do curso, muita gente acaba mudando de caminho, desistindo, porque é uma área que depende de mais dedicação. Você tem muitas horas de trabalho no dia, as cirurgias são muito longas. Eu realmente acredito que tem que ter uma vocação muito grande e amar mesmo a profissão, porque demanda muito. Essa questão de sempre querer, eu sempre conto uma história que quando eu estava no primeiro período na aula de anatomia, eles sempre perguntavam, cada um vai dizendo que vai ser a especialidade que vai querer e depois vocês vão ver que vão mudar. E eu nunca esqueço que eu falei neurocirurgia e todo mundo ficou.
Oi? Essa menina já tá de neurocirurgia. E o meu colega do lado disse, eu quero ser ortopedista de cirurgião de joelho. Aí eu, pronto, e o outro já tá dizendo que quer ser especialista em joelho. Esses estudantes, né? E hoje, ele é ortopedista, especialista em joelho, João Vitor. E eu fiz neurocirurgia. E aí, todo mundo diz, meu Deus, vocês permaneceram, né? Perfeito, e é muito legal ver que na história de vocês dois tem esse fator em comum, né? Que é uma vocação que chama muito antes da vivência em si. E aí, uma pergunta que algumas pessoas já trouxeram pra gente. As habilidades na neurocirurgia, vocês acham que você tem que nascer ali com um dom, com a vocação, ou tudo é desenvolvido? Você tem que ter ali um certo tato, já são habilidades que tem que ser intrínseca da pessoa, ou mesmo que a pessoa não tenha habilidade nenhuma, habilidade manual, técnica ali, tudo aquilo consegue ser desenvolvido com a prática na residência. Porque é uma coordenação motora bem fina, realmente bem refinada para conseguir mexer no cérebro, na coluna. Isso dá para desenvolver bem ao longo da residência? Eu acho que sempre dá para desenvolver tudo, né? Com treino, com dedicação, dá para desenvolver. E se a gente imaginar que dentro da neurocirurgia, que é uma especialidade, a gente tem inúmeras subespecialidades completamente diferentes. É como se dissesse, tem a praia de todo mundo. Então, veja, a gente tem especialidade de coluna, é praticamente uma cirurgia ortopédica, Sim. onde a gente vai lidar com parafusos, com hastes, com artrodese, com movimentos mais fortes. Por outro lado, a gente tem neurocirurgia vascular, microcirurgia, aneurismas, cirurgias bastante delicadas, bastante demoradas. Cirurgias oncológicas, tumores de base de crânio, também com microcirurgias de movimentos finos. Neurocirurgia funcional, o que eu e a doutora Raíssa fazemos. São cirurgias onde a gente tem muito planejamento, muito cálculo, mas o procedimento cirúrgico em si é um procedimento que não é demorado, na grande maioria das vezes. O procedimento em si, do ponto de vista de destreza manual, de dissecção, não são procedimentos que são muito complexos. Agora, o planejamento, a programação do que é feito depois. E a cirurgia, na neurocirurgia funcional, ela não acaba quando acaba o ato cirúrgico. Muitas vezes o tratamento começa quando termina a cirurgia. Então, veja que dentro de uma especialidade, a gente tem várias especialidades. Uhum. E existe uma especialidade que está dentro da neurocirurgia e que ela é comum de outras especialidades, como, por exemplo, a endovascular. É o neurocirurgião que não necessariamente opera. Ele faz angiografias e procedimentos através da angiografia apenas com a punção. Então, tem espaço para todo mundo e para todas as habilidades. Descobri áreas que eu nem sabia que existia na neurocirurgia. Pois é. Eu acho que concordo muito com o Dr. Júlio nos dois pontos que ele trouxe. Primeiro, que as habilidades para ser um neurocirurgião, elas são muito diferentes, inclusive, do que muita gente imagina. Não é só destreza manual, mas uma série de outras habilidades. Eu me lembro que eu fiz até um post uma vez para estudantes que eram sobre quais habilidades um neurocirurgião e também um cirurgião necessita, porque existem artigos publicados sobre isso, se seria treinável ou não. E, claro, sim, é treinável. Na maioria das vezes é mais sobre saber o que se quer, né? E ter a obstinação ali para o treino do que propriamente uma habilidade propriamente dita. Eu acho que existe um tabu muito grande na neurocirurgia, né? Em que é preciso nascer com uma habilidade específica, um dom, e que isso não pode ser desenvolvido. Mas eu acho que a maioria das habilidades, sim, elas podem ser desenvolvidas. Excelente. E agora uma curiosidade também, em relação a tempo cirúrgico. O que seria uma cirurgia rápida da neurocirurgia e o que seria uma cirurgia mais longa? Bom, na realidade a neurocirurgia é muito conhecida pelas cirurgias muito longas, né? E existem, né? Agora, cada vez tem ficado mais rápidas. Eu digo isso porque eu já estou na neurocirurgia há algum tempo, né? E hoje em dia se opera muito mais rápido porque se tem recursos de microscópios, recursos no transoperatório, de aspiradores ultrassônicos, que fazem com que o tempo cirúrgico seja abreviado. Mas se tem cirurgia de 8, 10, 12... O tempo maior que você poderia me perguntar, qual foi a maior cirurgia que você já entrou? 14 horas de cirurgia. Meu Deus. E você, doutora Raíssa? E a gente tem cirurgia de 20 minutos. Realmente um tempo bem mais Exatamente. curto do que eu imaginava. E assim, cada cirurgia vai ter uma necessidade, uma técnica diferente. E
às vezes o estudante ele se assusta muito com isso, mas novamente, nós somos treináveis e adaptáveis. Então, na residência a gente passa por várias áreas, então a gente consegue ter essa vivência em diferentes neurocirurgias. Eu já tive neurocirurgia de 19 horas, né? Tem um neurocirurgião excelente, Dr. Bruno Lobo, por exemplo, que faz cirurgias muito longas no HR, que é um neurocirurgião excelente e muito conhecido por essa área. E ele tem uma resistência, assim, impressionante, assim, nem parece. Ele ama aquilo ali, né? E nem parece que ele tá ali há 10 horas operando. E, ao mesmo tempo, a gente tem algumas cirurgias mais rápidas. Mas cada uma vai ter a sua especificidade. Às vezes, as pessoas se atêm muito ao tempo cirúrgico. E lembrando, nós geralmente temos mais de um cirurgião principal, um cirurgião auxiliar, em que se complementam nas neurocirurgias, mesmo mais longas. E conta pra gente essa curiosidade, né? Nessas cirurgias, 19 horas, 14 horas de cirurgia, como é que faz pra comer, pra ir no banheiro, pra dormir? Como é que vocês aguentavam, né? A equipe tem que ser grande, né? Não dá pra Uma pessoa gente, só. pra uma equipe pequena, passar 14 horas. Tem que sair pra fazer xixi, sim, e todo mundo sai. Às vezes não dá pra gente fazer uma refeição, mais uma barrinha de cereais, um lanche rápido que dá uma saída e volta, assim, isso a gente faz. Mas uma coisa que eu queria saber também de doutora Raíssa, dependendo de qual é a nossa função na equipe, muitas vezes a gente não tem interesse e as necessidades que fazem a gente sair do campo cirúrgico desaparecem. Quando a gente é um cirurgião principal, a responsabilidade sobre aquele ato é sua. Sim. E eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas pelo menos comigo, primeiro, aquele tempo voa. 8, 10, 12 horas a gente não sente passando. Segundo, a gente não sente sede, não sente cansaço. Porque o estresse e a atenção àquele tempo cirúrgico é tão grande, a responsabilidade da vida daquela pessoa que está na sua mão é tão grande. E aquela sensação que eu acho que a maioria das pessoas que estão passando por essa carreira tem do perfeccionismo de dizer assim, por mais que eu confie em fulano de tal, eu tenho que estar ali fazendo aquilo, né? Então, assim, quando a gente é o auxiliar, a gente tem muito mais fome, dor no pé e vontade de fazer xixi do que quando a gente é o cirurgião principal. Quando é o cirurgião principal, essas necessidades físicas, elas desaparecem. Praticamente desaparecem. E o nosso objetivo é tirar aquele tumor, clipar aquele aneurisma, resolver aquele problema, principalmente em passos críticos. E normalmente, sabe qual é a hora que a gente sai? Quando está tudo resolvido e você pede para o auxiliar, fecha para mim. E aí você vai fazer essas coisas. E, como eu disse, o ser humano é adaptável porque é interessante como essas necessidades desaparecem mesmo, porque você se adapta. Eu digo que um resquício da residência é que eu bebo pouquíssima água. Mas porque você se acostuma a ficar em cirurgias tão longas sem beber água e sem ir no banheiro. E não é comum, tá? Na neurocirurgia você vê a pessoa dizendo, ai, nossa, eu preciso ir no banheiro, eu vou ter que sair. Porque, como o doutor Júlio disse, tem uma adrenalina de estar ali. Você fica num estado de alerta, um flow. Então, assim, é diferente. E não causa esse sofrimento que as pessoas imaginam, né? Como se as pessoas ficassem lá torturadas porque não podem ir no banheiro ou porque estão morrendo de fome. Não, você se adapta àquilo. Eu dou muito exemplo do jejum intermitente. Imagine se uma pessoa sem um propósito, ela se adapta. Imagine uma pessoa ali com toda a atenção, a emoção e a adrenalina de uma cirurgia. Então, você se adapta também. Então, é uma coisa que se tanto comenta fora da neurocirurgia, mas para quem está dentro não é uma grande questão. Não é um grande problema, né? Não é. Perfeito. E esse conceito, né, do estado de flow, tem vários livros que trazem isso, né? Que é justamente aquele estado que você tá fazendo uma coisa que você gosta, que é um nível de dificuldade que lhe prende, mas não algo que tá fora do seu alcance e que você consegue passar horas fazendo aquilo porque você tá completamente imerso naquela realidade. Então, eu acho que o sonho de todo mundo que tá escolhendo especialidade é encontrar alguma coisa que lhe dê tanta satisfação que faça você entrar nesse estado de flow, né? Exatamente. E eu acho que muito do que a gente veio conversando também, a gente lembra de momentos da residência, né? E existe muito isso, que o pessoal fala, meu Deus, a residência de neurocirurgia você não vai aguentar, não vai viver. E aí a gente queria saber um pouquinho, começando por você, doutor Júlio, como é que foi sua experiência
na residência médica? Deu para ter vida na residência de neurocirurgia? Nos primeiros anos, claro que dá para ter vida, mas a vida era muito difícil. Era muito difícil. A residência de neurocirurgia, ela varia de serviço para serviço, né? E de tempos para tempos. Na minha época, a residência tinha 1 ano a menos e eu fiz 1 ano a mais opcional. Né? Hoje em dia, ela tem 5 anos obrigatório, onde o primeiro ano, que é pior em todas as residências, na neurocirurgia não, porque é fora da neurocirurgia propriamente dita. É um ano que se roda na neurologia, uma especialidade clínica. Muito embora todo neurocirurgião que é seco por operar nos horários livres vai ajudar uma cirurgia, vai ver uma cirurgia diferente, etc. e tal. Mas o segundo ano é o pior de todos, onde a gente tem uma maior carga de trabalho. O segundo e o terceiro ano. No quarto e no quinto ano vai aliviando um pouco, mas é uma residência. É uma residência pesada. No nosso serviço, que eu e o Raíssa fizemos, é uma residência pesada porque é um serviço com movimento cirúrgico muito grande. Então, a gente tem que fazer as cirurgias, ver os nossos pacientes, preparar o pós-operatório, fazer as visitas médicas. Então, não é uma cirurgia leve, é uma cirurgia pesada. Eu me lembro muito bem. E ainda tem os plantões, né? Os plantões que são obrigatórios da residência e eu era concursado do Estado ao mesmo tempo, então eu dava plantão no Estado e a gente às vezes operava até 3, 4, 5 horas da manhã, tomava um banho e no outro dia estava numa cirurgia que ia durar até as 4 horas da tarde. Então não era. Mas eu acredito assim que é uma fase da vida quando a gente está na residência que tudo isso é visto com muito entusiasmo e que a gente curte estar fazendo aquilo dali, né? É sofrido, a gente fica cansado, fica exausto. Eu já dormi em pé algumas vezes. Eu dormi em pé, mas eu lembro que curti demais tudo isso, sabe? Demais mesmo. E quando chegava no final de semana, você fazia, puxa, final de semana acabou, tem plantão. Eu curti. Tinha plantão também, então assim, não tinha o que fazer, né? Eu tinha pensado nisso também. Não tinha o que fazer, então era tudo isso. Eu descansava, não tinha nada disso, né? E eu tive ainda uma questão que eu me casei durante a residência, né? No R2, então eu tinha que resolver coisas, saía, fazia coisas e tudo. E continuei no hospital, depois meu filho nasceu e eu ainda estava lá no primeiro. Então, assim, todo esse contexto da vida privada durante essa realidade de terminar a neurocirurgia, continuar trabalhando lá no hospital ainda, conciliar tudo isso é interessante, mas é difícil. Com certeza. Então, sobre o período de residência, surge muito até essa dúvida, principalmente na escolha da neurocirurgia, baseado nessa residência que é tão intensa. A residência sim, extremamente intensa, como é preciso que seja. Quando a gente fala de neurocirurgia, a gente tem um conhecimento enorme e por isso que são necessários tanto tempo, né? 5 anos de residência. Sim. Além disso, o residente, ele vai escolher um local que tem um volume cirúrgico alto, então isso vai demandar realmente dele, mas vai valer a pena. O que eu costumo dizer para o estudante que tem medo da residência de neurocirurgia é que é um tempo pré-determinado. Então, você sabe quando vai começar e você sabe quando vai terminar. Na neurocirurgia e em outras residências, você não vai ser dono do seu próprio tempo. A partir do momento que você escolhe entrar na residência, você não é mais dono das outras escolhas. Mas isso é durante um período. Então, por mais que seja intenso, por mais que tenha uma carga horária pesada, por mais que tenha muita responsabilidade, é preciso que seja assim. Sim. E a residência vale muito a pena, não só na neurocirurgia, né? Mas hoje eu vejo muitos estudantes querendo cortar caminho, não fazer residência, porque a residência é muito intensa, porque é muito pesada, e eu vou fazer um curso. E no final, a sua formação fica para sempre. Então, às vezes eu digo para o estudante, olha, você vai ser médico nessa especialidade até os 70 anos. E aí você quer pular etapas de uma época tão importante para simplesmente ser mais rápido, mas você vai passar quantos anos nessa especialidade? Então, eu digo que apesar de intensa, é necessária e que tem tempo pré-determinado. Quando as pessoas perguntam até sobre fazer neurocirurgia e tem medo da residência, eu digo, olha, pense no pós. E após a residência, cada um é dono das suas escolhas. Eu sempre digo, existe tempo, dinheiro, trabalho. Não dá para ter tudo, mas você pode balancear. Eu posso querer ter mais tempo, menos trabalho, menos dinheiro. Posso querer ter mais dinheiro e mais trabalho, consequentemente, menos tempo. Eu tenho o poder de escolha. Durante a residência, você abdica desse poder de escolha, mas é por um tempo pré-determinado. Então, é uma coisa que começa e termina. E vale muito a pena. E sobre esse final? A gente sabe que o caminho até ser neurocirurgião é muito longo. Isso é uma pauta que a gente está abordando aqui.
Mas o ingresso no mercado de trabalho após a residência é tranquilo? Tem que se associar a algum grupo? Como funciona? Bom, eu poderia falar de como foi o meu, mas isso foi há algum tempo atrás, né? E aí, talvez o interessante... E as coisas mudaram, né? Por quê? Até porque o mercado mudou, o número de neurocirurgiões no nosso estado aumentou muito, então a realidade de hoje em dia é diferente. Eu acredito que para qualquer médico ingressar no mercado de trabalho não é tão simples, tá? Antigamente a gente costumava dizer o seguinte... medicina pode não pagar absurdamente bem, mas tem emprego para todo mundo, porque precisa de médico. A realidade não é mais essa. Na realidade, mesmo especialista, mesmo especialidade que não tenha uma abundância de profissionais, como a neurocirurgia, mas já existe um número de profissionais que ocupa praticamente todas as vagas. Então, entrar no mercado de trabalho não é tão fácil. Claro que tudo que você faz em grupo você tem mais facilidade, que você consegue se ajudar, né? Mas existe espaço, sim, para uma carreira solo. Eu acho que o primeiro passo é você se capacitar. Você entrar no mercado de trabalho o máximo capacitado possível. Uma excelente formação. É interessante ter contatos? Sim, é muito importante. É importante você ter networking? Sim, é importantíssimo que você tenha networking. Mas é muito importante que você tenha conteúdo. Que você faça uma formação teórica, uma formação prática, que você cientificamente esteja bem e que você esteja ciente de que escolha você quer fazer dentro da área. Para entrar no mercado de trabalho, é muito importante que você entenda, e eu vou pegar um pouco do gancho do que a Raíza falou, o que você gosta muito de fazer e qual é a necessidade, o que é que se precisa naquela região que você está, né? Muitas vezes, o residente de neurocirurgia fica indeciso que área da neurocirurgia deve seguir. E aí ele orbita entre cirurgia endovascular e depois cirurgia vascular e depois de tumor de base de crânio, cirurgia para coluna, e ele sai mudando durante os anos de residência que área, que sub-área da neurocirurgia fazer. No final das contas, existe hoje em dia um aumento muito grande da procura pela nossa subespecialidade, que é a neurocirurgia funcional. Porque existe um aumento da necessidade das pessoas em falar e cuidar da qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, uma das coisas mais importantes é não sentir dor. A medicina da dor hoje em dia, e aí a gente depois já pode falar um pouquinho sobre isso especificamente, ela tem crescido muito por conta da melhora da qualidade de vida das pessoas mesmo. E aí a neurocirurgia funcional, como uma das áreas, o tratamento da dor, tem crescido muito ultimamente, né? Por outro lado, para que a gente tenha sucesso na profissão, a gente precisa se capacitar, a gente precisa fazer formações, a gente precisa estar afiliado a sociedades, a gente precisa trabalhar no local e com o público certo. Eu costumo dizer também que é muito importante que você entenda que tipo de carreira você quer seguir. Sim. Você quer seguir uma carreira no serviço público? É uma carreira. Você quer seguir a sua carreira no serviço privado? É outra carreira. Você quer seguir uma carreira acadêmica puramente? Você quer estar no serviço de referência de educação, fazer mestrado, doutorado, ser professor, ser livre docente? É outra carreira. E ainda que você possa orbitar um pouco em todos esses cenários, você tem que escolher em que cenário você vai querer se destacar. Porque não vai dar para você fazer tudo. Né? E aí, o que é que se encaixa mais com você? Você quer ter um consultório privado, que é um consultório cheio? Você tem que saber que os pacientes vão ligar para você toda hora, todo tempo. E que você não vai ter digamos assim, pouco de privacidade, vai ter pouquíssima privacidade. Por outro lado, você quer ter desligou-se dali, acabou seu horário, você está completamente livre, seu lugar é no serviço público, acabou o seu plantão, você está livre, você não tem compromisso absolutamente nenhum. Você quer publicar todos os trabalhos, fazer todas as graduações e ser um professor universitário, então a sua carreira é para o lado de cá. Eu acho que a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo vai se angustiar e não vai conseguir fazer nada muito bem feito. Perfeito. Sobre a questão da entrada no mercado de trabalho na neurocirurgia, é outra questão, né, que me perguntam muito até no Instagram, e algumas pessoas que pensam em fazer neurocirurgia como se isso fosse ser definidor da sua escolha.
Eu costumo dizer que a entrada no mercado do trabalho, ela vai ser difícil para qualquer especialidade. E tudo bem, porque é preciso se destacar para entrar no mercado do trabalho. Então, como o doutor Júlio disse, no passado, bastava você ser médico. Então, a gente saía da faculdade, eu ainda peguei uma boa época, então eu saí da faculdade, eu já tinha sido chamada para trabalhar em posto de saúde, Sim. plantão, em vários locais. Você não precisava ter uma diferenciação. Mas, na maioria das profissões e carreiras, você precisa se diferenciar para entrar no mercado de trabalho. E aí, é muito importante você entender como você quer operar, como você quer trabalhar e qual vai ser o seu plano. A neurocirurgia não é diferente, tá? A gente tem várias possibilidades de carreira de neurocirurgia, como o doutor Júlio disse. Então, tem a possibilidade de trabalhar em grupos, tem a possibilidade de trabalhar de maneira individual, tem a possibilidade de você trabalhar em hospitais públicos, a carreira privada. Então, eu costumo dizer que primeiro é identificar o seu perfil para depois fazer uma trajetória. Por exemplo, existem pessoas que me perguntam sobre fazer neurocirurgia nos Estados Unidos. É um tipo de mercado totalmente diferente, com vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens da neurocirurgia no Brasil? A gente consegue captar diretamente o paciente, a gente consegue atuar tanto em grupo quanto individual, a gente pode estar em grandes centros, né, de especialidade, mas a gente não precisa se filiar só a um único hospital. Já quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente entra em carreiras em que você se filia a um hospital e você fica ali, você tem toda a vantagem de estar no hospital e ele captar diretamente para você, mas você não tem a facilidade, por exemplo, do paciente lhe procurar diretamente. Então, primeiro é escolher que caminho você vai trilhar, e segundo, a primeira coisa sempre, técnica é o mínimo, né? Eu digo que ser um bom médico, ser um bom neurocirurgião vai ser obrigação. Então, isso não vai lhe diferenciar, né? Mas é também desenvolver uma série de outras soft skills que são necessárias. Quando a gente se forma em medicina, a gente acha que basta ser só um bom médico. E aí Sim. a gente aprende que carreira vai muito além disso. Então, é preciso desenvolver outras habilidades também para a ingressão no mercado de trabalho. Não só network, não só captação de pacientes, mas habilidades que demandam também, por exemplo, empreendedorismo Sim. e uma série de outras habilidades. Mas é totalmente possível o mercado da neurocirurgia, assim como de outras especialidades. É importante se diferenciar, ser bom, mas não é um mercado tão restrito como se imagina, não. Ô, doutora Raiz, e assim que você se formou, que aí dá aquela coisa, né? Poxa, agora eu vou operar. Você operava sozinha, operava sempre com alguém, entrou como auxiliar? E outra pergunta nesse sentido também, quando você se forma, essa inserção no mercado de trabalho é muito fechado? Foi difícil, logo quando terminou a residência, conseguir emprego ali ou não? Ou é como você já tem o network da residência, uma pessoa que se diferenciou, né, ao longo da residência, isso daí os convites chegam e fluem. Enfim, como é? Porque muitas pessoas têm essa angústia, né? Realmente, né? Então, a primeira coisa sobre, por exemplo, você operar sozinho ou não, eu acho que a gente tem que ter sempre muita humildade, sabe? E a primeira coisa é saber que nós sabemos pouco. Quanto mais se sabe, mais se percebe que se sabe pouco. Sim. Então, eu acho que é sempre importante a gente ter mentores, a gente ter ajuda, assim, e inclusive até mesmo dizer para os pacientes, muitas vezes isso, porque não há nenhuma vergonha, pelo contrário. Eu digo que quem tem medo é que sabe justamente a necessidade da expertise ali e que se preocupa com o paciente. Então, quem não se preocupa com o paciente não se importa Sim. de fazer algo e não ter ali uma pessoa para auxiliar. Então, eu acho que nesse passo inicial é importante sim você ter bons mentores e para ganhar essa confiança, por mais que você tenha desenvolvido muitas habilidades na residência, por mais que sejam procedimentos que você tenha segurança, nessa transição é importante você se reconhecer como inicial Sim. e como aprendiz. E claro que essa habilidade vai sendo desenvolvida, não só habilidade técnica, tá? Muitas vezes são questões de escolhas difíceis também. Uma das coisas que eu senti muito quando eu ingressei no mercado do trabalho não foi só a questão de habilidade técnica, mas a questão de escolhas. Você precisa tomar decisões de operar, não operar esse paciente, em casos difíceis. Então, você ter bons mentores junto de você é essencial. E aí, nessa hora, faz diferença. E, como eu disse, caminhando, né, Sim. lado a lado. A outra coisa sobre minha entrada no mercado de trabalho. Então,
como eu disse, cada um vai ter, né, escolher um caminho diferente. Na neurocirurgia funcional, então eu trabalho com dor e com cirurgia para Parkinson, epilepsia, a gente tem uma facilidade que a gente consegue captar diretamente o nosso paciente. Muita gente, eu acho que supervaloriza a rede social, tá? Eu uso rede social, sempre usei. E eu não acho que é o único meio de captação de paciente. Existe um livro muito bom que... Não é brincadeira, mas ele se chama Atração, mas no português ele fica uma tradução estranha. Mas é como dar atração à sua empresa. E ele lista uma série de fatores que você pode fazer para chegar aos seus pacientes e aos seus clientes. E, por exemplo, ele fala de rede social, mas ele fala de filiação. O que seria filiação? Imagine que pessoas conhecem o seu trabalho e indicam o seu trabalho. Então, muitas vezes eu tenho indicação de colegas que eram da faculdade. Colegas de outras turmas da frente da federal, turmas anteriores, que me conheciam desde antes. E agora sabem o que eu faço e me digam paciente. Além disso, cada paciente que você vai atendendo, ele se torna um portal do seu trabalho. E eu digo isso muito dessa questão da rede social, me ajudou bastante. E quando eu iniciei a rede social, por exemplo, eu queria divulgar o meu trabalho. E eu me lembro que eu ouvi de gente dizendo assim, mas ninguém nunca vai procurar um neurocirurgião no Instagram, né? E eu não tinha a ideia disso. A minha ideia foi, eu vou começar mostrando, né, o meu trabalho para estudantes de medicina. E aí, porque o que é que eu pensava? Poxa, se estudantes de medicina conhecerem o meu trabalho, toda vez que alguém precisa de neurocirurgia, uma pessoa pergunta na família, ou para o médico ou para o estudante de medicina, olha, eu tô com tumor, para quem a gente vai? Então, eu sempre pensei que me tornando uma referência na área médica, eu teria também ajuda na entrada no mercado de trabalho. Depois eu mudei de área na neurocirurgia, indo para a área funcional, onde a gente consegue captar o paciente diretamente pela queixa. Então, o paciente que tem dor, ele procura diretamente ali o médico. E aí, eu acho que as redes sociais ajudam nessa forma de captação, e aí é que entra você saber, por exemplo, qual é o seu caminho. Quando eu iniciei no consultório particular, eu me lembro que eu disse assim, eu já tinha acabado a residência, entrado no fellow, e eu disse assim, meu Deus, eu acho que eu vou abrir um consultório, eu vou botar uma placa neurocirurgia, e aí, né, como é que vai ser? E minha irmã brincou, qualquer coisa eu vou lá me consultar contigo, né? E eu tive uma grata surpresa, assim, eu não tive dificuldade em iniciar meu consultório, pelo contrário, assim, eu preenchi rapidamente, eu até fiquei, assim, muito feliz, mas por muito um trabalho continuado. Então, várias pessoas que conheciam o meu trabalho, que me acompanhavam, outros profissionais de saúde. Então, tudo que você vai trabalhando, pouco a pouco, desde a sua faculdade de medicina, da sua residência, as pessoas lhe conhecendo, são portas de mostrar o seu trabalho e captar pacientes. Então, dessa forma, para mim, a entrada no mercado de trabalho não foi uma coisa difícil, mas foi uma coisa, claro, trabalhosa. Eu até brinco, né? Você esperar 12 anos para você iniciar seu consultório não é brincadeira. Mas vale muito a pena porque você sabe que você está fazendo ali o melhor para o paciente. No off, eu era uma das estudantes que seguia no Instagram. Sobre ainda a parte da formação, acham que a subespecialização faz muita diferença no avanço profissional? Porque o senhor estava falando sobre seguir carreira acadêmica, hospitais privados, hospitais públicos. A sub realmente faz nichar mais o seu público? Eu não tenho dúvida, né? Eu acho que sim, com toda certeza. Então, assim, depende. Bom, aí depende de onde você vai estar, né? A gente está numa cidade que é uma metrópole regional, né? Se eu estou numa cidade muito pequena do interior, eu acho que não tem muito sentido a gente fazer uma subespecialização, porque provavelmente talvez você seja o único, ou você e mais outro neurocirurgião. Aí nesse caso, talvez a subespecialização não seja, digamos assim, fundamental. Mas se você está num local maior, de ter uma maior oferta de profissionais, sim, eu acho que você tem que ser muito bom em uma área para se tornar referência dela, né? Ainda que você, isso com toda certeza no serviço privado, eu acho que 70%, 80% do meu trabalho atualmente é em serviço privado. Eu tenho um vínculo público no Hospital da Restauração, mas a maior parte do meu tempo eu dedico na clínica privada. Mas no setor acadêmico e no setor público também a gente está nessa subespecialidade e a gente vai tentando se destacar nela em qualquer âmbito que seja na subespecialização. Acho que sim, acho que é uma forma de você tanto se aperfeiçoar quanto se destacar na sua profissão. Eu acho que
Na medicina, no geral, a especialização ela se tornou essencial. E porque o conhecimento, ele se tornou cada vez mais exponencial. Sim. Então, quando a gente fala de conhecimento exponencial, a gente percebe que nós somos seres limitados. E nós não conseguimos conter, né, todo o conhecimento necessário para abordar tantas áreas. Por isso que na medicina a gente tem tantas especializações e subespecializações. E na neurocirurgia não é diferente. A gente diz, poxa, você passa 5 anos na residência e você ainda vai fazer uma subespecialização? Sim, é necessário, porque não só é uma questão de diferenciação no mercado, não é só sobre isso. É sobre conhecimento, prática e especialização na área, sabe? Não é só uma questão de eu preciso da subespecialização para conseguir o emprego, não é sobre isso. É sobre essa necessidade de compactar esse conhecimento que não é possível em 5 anos da neurocirurgia você sair tão completo a esse ponto. Acho que é uma coisa muito parecida, por exemplo, com o oftalmo, né? Que tem muitas subespecialidades. Muitas. E isso vem muito desse conhecimento, né? Que é tão grande que a gente precisa segmentar. E quando a gente fala do mercado do trabalho, isso se torna também importante, principalmente em grandes cidades. Mas eu acho que até nas cidades menores, hoje em dia, a subespecialização, ela se torna praticamente mandatória também, justamente por essa questão do conhecimento, né? Se brinca muito que um dia o médico fica especialista até do dedo, do pé, do lado direito, mas isso é importante por causa dessa questão, desse conhecimento tão difuso mesmo. E vocês dois fazem a parte de neurocirurgia funcional, né? E aí, doutor Júlio, poderia começar explicando um pouquinho pro pessoal o que é que se faz na neurocirurgia funcional? E qual é a diferença de um neurocirurgião que faz a parte de dor, de um anestesista que faz a parte de dor? Essa linha aí com outras especialidades que também fazem essa abordagem da dor. Entendo, né? É interessantíssima essa pergunta. Bom, o que é neurocirurgia funcional? Neurocirurgia funcional é a subdivisão da neurocirurgia que trata as patologias neurológicas e outras, inclusive não neurológicas, modificando a função do sistema nervoso. Como é que é isso em termos práticos? Quando eu tenho um tumor cerebral, eu tenho um efeito de massa comprimindo as estruturas, eu vou remover esse tumor, eu estou modificando a anatomia do sistema nervoso. Quando eu tenho uma fratura de coluna ou quando eu tenho uma hérnia de disco e eu tiro essa hérnia de disco, eu estou fazendo uma modificação anatômica. E eu melhoro os sintomas de hipertensão intracraniana ou de compressão, levando a algum sintoma neurológico ou a própria dor da hérnia de disco, modificando a anatomia daquela estrutura. Na neurocirurgia funcional, nós melhoramos os sintomas modificando a função do sistema nervoso central ou periférico, através de interrupção de circuitos neurológicos ou da modulação, seja com medicação, seja com estímulo elétrico. Alguns exemplos. Na doença de Parkinson, a gente sabe que a morte programada de neurônios de uma região específica do cérebro, chamada de substância negra, esses neurônios produzem dopamina e a déficit de dopamina vai levando a um distúrbio do movimento. Então, na cirurgia para o Parkinson, se coloca eletrodos em núcleos específicos que revertem esses distúrbios do movimento. Então, eu não estou mexendo na anatomia do cérebro, mas eu estou modificando a função desses núcleos eletricamente, melhorando o sintoma. No caso de dor, eu tenho um paciente que tem uma neuralgia do trigêmeo, conhecida como a dor mais forte do mundo, e tem choques que são insuportáveis no rosto. O trigêmeo, às vezes, não tem nem alteração. Existe um tipo de subdivisão da neuralgia do trigêmeo, onde existe um conflito entre um vaso sanguíneo e o nervo. Mas o paciente pode ter dor sem esse conflito. Não tem alteração anatômica. E a gente consegue, interrompendo esse circuito neurológico, ou seja, fazendo uma lesão no gânglio do trigêmeo, chamado gânglio de Gassa, que o paciente não tem absolutamente nenhuma dor. Então, eu estou modificando um sintoma neurológico, que é uma dor neuropática, através da interrupção de um circuito. Então, o que é que a neurocirurgia funcional faz? Ela modifica a função, sem modificar a anatomia necessariamente. E essa é a diferença. E ela é dividida em algumas partes, como, por exemplo, tratamento da epilepsia, tratamento dos distúrbios do movimento, como eu dei exemplo aqui, tratamento da dor, tratamento de distúrbios psiquiátricos. Aí tem um parêntese bem grande, que existe uma questão ética,
que ainda está muito em discussão no nosso país, e a cirurgia dos transtornos psiquiátricos, que atualmente assim é chamado, muito classicamente conhecida no passado como psicocirurgias, ainda não são amplamente realizadas, porque isso precisa de uma permissão do Conselho Federal de Medicina especificamente para cada caso para se fazer. Então, não se faz, mas faz parte da neurocirurgia funcional. Bom, e aí se a gente for ver, quantas pessoas vocês acham que tem no Brasil que tem doença de Parkinson atualmente? Brasil? No Brasil. Muitas, não sei quantas. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou chutar 3 milhões. Eu tenho vergonha de chutar, que eu sou sem noção. Eu não sei 3 milhões. Mais ou menos 500 mil pessoas. Eu chutei muito errado. É muita gente, não é verdade? É muita gente. Muito. Agora, para vocês terem ideia, quantas pessoas vocês acham que tem dor crônica no Brasil? Nossa. Sou para um ambulatório do IMIP. Um ambulatório do IMIP 100%. E aí? Você vai no ambulatório Olha, de oftalmo e reclama de dor nas costas. Então, acho que a gente tem poucos trabalhos falando de epidemiologia no Brasil e especificamente, existe um trabalho que é clássico, é um trabalho nacional feito em Salvador e que a gente tem mais ou menos 40% da população adulta tem dor crônica. E eu ainda acho que deve ser mais. Eu acho. Entendeu? Então, devido a gente ter um sintoma que é sim epidêmico e um problema de saúde pública, porque na hora que você vê que a dor crônica, ela causa limitações e torna pessoas funcionais em não funcionais, e além de não produzirem, dão despesa para o Estado, isso precisa ser resolvido. E é por isso que da neurocirurgia funcional, o tratamento da dor talvez seja a área mais hipertrofiada. Sim. A questão é que, além da neurocirurgia funcional, outras especialidades também podem tratar dor crônica. E aí a gente tem anestesiologia, classicamente, até porque os anestesistas, por concepção, o trabalho deles é aliviar a dor aguda. Sim. Mas também podem tratar dor crônica. E aí a gente tem fisiatria. E aí, atualmente, ortopedia tem aumentado o interesse com relação a isso. A acupuntura. O paliativista, que a pessoa é especialista em cuidados paliativos, também tratam dor crônica. Então, tem várias especialidades hoje em dia que tratam a dor crônica. O que é que acontece? No tratamento da dor crônica, a gente tem o tratamento clínico, medicamentoso, e a gente tem o tratamento com intervenções. Sejam essas intervenções minimamente invasivas, principalmente os procedimentos percutâneos, infiltrações, injeções, bloqueios, que são feitos com agulha, e procedimentos cirúrgicos. Então, o que se entende é que a maioria dos procedimentos que são minimamente invasivos, percutâneos, podem ser realizados também pelos anestesistas. Com a formação adequada, eles podem fazer. Também por ortopedistas que tenham, e a gente não vai entrar no mérito da questão se é adequado ou não, mas teoricamente isso é aceito, tá? Eles podem tirar o título da MB de especialista, o RQE em dor, é uma das especialidades que pode. Percutâneo também pode ser feito. Agora, procedimentos cirúrgicos só podem ser feitos por especialidades cirúrgicas. E, principalmente, procedimentos cirúrgicos no sistema nervoso central, esses devem ser feitos apenas pelo cirurgião, pelo neurocirurgião. Vamos entender o que é que pode ser isso? Hoje em dia se fala muito em neuromodulação, né? E aí, neuromodulação para tratamento de dor, talvez a que é mais frequentemente realizada é a estimulação medular, tá? Sim. Existem duas formas de se fazer a estimulação medular. A gente pode fazer ela percutânea, ou seja, através de uma agulha peridural, é colocado o eletrodo percutâneo, ele fica no espaço epidural e é conectado a um marcapasso. Isso é realizado pelo anestesista e pelo neurocirurgião. Mas ela pode ser feito também com eletrodo em placa, que exige uma laminectomia. Esse apenas pelo cirurgião, tá? Cirurgias que podem ser feitas para tratamento de dor oncológica, que são cirurgias ablativas, aquelas em que a gente interrompe aqueles circuitos neurológicos, como mielotomia, cordotomias, mas o neurocirurgião. Hipofisectomia para tratamento da dor. Talamotomias para tratamento da dor oncológica. Desculpa atrapalhar, mas eu nem sabia que isso era possível. Isso é um arsenal de procedimentos que são feitos muito para dor oncológica, né? E até
psicocirurgias que são realizadas, e isso não é infrequente, tá? Como a cingulotomia, giro do cíngulo, que faz parte do sistema límbico e que diminuem o sofrimento do paciente com dor crônica. Pode ser realizado, evidentemente, que pelo neurocirurgião. Então, entenda que especialidades diferentes podem tratar a dor com abordagens diferentes. E uma coisa que eu sempre faço, eu já vou aqui há 10 anos no curso de pós-graduação de dor, que uma das minhas fellows de maior destaque está aqui junto, que foi a doutora Raíza, mas há 10 anos, e o que eu sempre digo para... E aí, eu já treinei neurocirurgiões, anestesistas, clínicos, acupunturistas, paliativistas, ortopedistas, médicas do esporte, todos foram meus alunos e fazem dor. E todos eles fazem procedimentos, inclusive intervenções, mas todas à luz de suas especialidades. E o que eu sempre digo, faça o que você pode tratar a complicação. Verdade. Tá? Se você... é muito legal, doutor, e aí eu fiz um curso de um final de semana, que era só botar uma agulhinha aqui e eu colocava... Vou dar um exemplo de uma outra especialidade, coloca uma agulha aqui na coluna e tal. Digo, e se fizer um hematoma extradural medular? Você sabe tratar? Como é que é? Não é? Então, eu acho que o cerne da questão é a gente precisa ter responsabilidade com o paciente. Então, vai fazer sempre o que o paciente, o que a gente tem condições de reverter e de arcar com as complicações e de diagnosticar e resolver as complicações. Se uma cirurgia infecta, pode infectar. Um eletrodo medular pode infectar. Mundialmente, o que aceita a estatística é entre 1% e 3%. 1% e 3% não é zero. Quem já fez 6, tem 3 casos. Você já tive. Tive todas as complicações, já fiz muito tudo. Entendeu? Então, todos os meus casos, a minha estatística de complicações existe, sim. E aí, o que é que acontece? Infectou. Você consegue drenar um abscesso epidural? Você sabe como tratar? Então, isso é importante, a gente ter esse bom senso. Né? Uma vez me chamaram para fazer um curso fora do país, para colocar, porque sabiam que eu fazia neuromodulação, para colocar marca-passo em nervo frênico para paciente com síndrome de Ondine. Depois eu conto essa história para vocês. O que é a síndrome de Ondine? Ela é linda. É um paciente que não tem respiração diafragmática, ou seja, ele não respira quando ele dorme, só tem respiração intercostal, que é consciente. Então, enquanto ele está acordado, ele está respirando, mas se ele dormir, ele para de respirar completamente, porque a respiração automática parou. Então, esse paciente, ele durante o dia está como a gente, mas ele precisa ser conectado a um respirador todas as vezes que dorme. Para isso existe, e a gente está lidando com neuromodulação, um marca-passo que se coloca no diafragma e se conecta ao nervo frênico, ele dá impulso no diafragma e o paciente tem contração diafragmática, e aí ele consegue respirar mesmo dormindo, não precisa do neuromodulador. Eu fui, fiz o curso, achei bacana e disse, eu não vou fazer isso. Eu não sou um cirurgião torácico. Se tiver uma lesão vascular durante o implante do eletrodo, eu não vou saber resolver. Se fizer um pneumotórax, eu não vou ter a prática de resolver isso como o cirurgião torácico tem de fazer. É muito bacana. Apesar de ser neuromodulação, por que é neuro? Porque é um nervo e porque está conectado a um estímulo elétrico, mas eu não sou o cirurgião mais adequado a fazer isso. Então, a gente tem que deixar para o cirurgião torácico. Então, esse bom senso, ele tem que existir. E aí, eu acho que todas essas especialidades podem tratar dor, cada uma ao seu modo e com as suas limitações. E se todas as especialidades da medicina, na verdade, né, tivessem essa consciência, né, eu acho que a gente teria outro panorama, né? E eu acho que é até emocionante, né? Você vê como evoluiu a medicina, porque quando você vê no ambulatório, às vezes tem um paciente com uma doença super grave, uma doença renal crônica, em hemodiálise, mas o que traz ele não é o problema, é a dor da coluna que ele sente, é a dor da perna que ele sente, né? Então, o que pra gente é o principal, para o paciente muitas vezes não é, né? Na maioria das vezes não é. Então, eu acho que foi perfeito, doutor Júlio, sua colocação. Acho que a audiência agora vai querer fazer neurocirurgia, só vai fazer o controlador, porque até eu tô aqui já querendo fazer o fellow de dor. Mas eu acho que, doutora Raíza, nessa área, né, que vocês fazem também, é uma área de uma subespecialidade,
Mas que, como a gente vem conversando, eu acho que em todas as especialidades da medicina, cada vez tem mais pessoas ali. E tem pessoas que dizem que a neurocirurgia é um ambiente muito competitivo. E uma coisa que eu sei que perguntam muito pra você, e eu vou perguntar porque eu sei que o pessoal quer saber, que como é pra uma mulher que quer ter sua família, que quer ter filhos, lidar com a rotina, com a escolha da neurocirurgia, né? Porque a gente tem essa angústia, né? Poxa, será que eu vou conseguir conciliar meus sonhos, né? E como é que é pra você que é mãe, né? E pra conciliar tudo isso dentro desse mercado que é um mercado acirrado, né? Quando a gente fala de neurocirurgia e mulher, esse questionamento sempre vem à tona. Eu respondo muito isso mesmo, porque era uma questão até mesmo para mim. Então, muitas vezes, quando eu respondo a muitas estudantes, eu me vejo ali porque eu tinha esses questionamentos. Mas hoje eu vejo que esse não é um problema só na mulher na neurocirurgia, mas esse é um problema da mulher moderna na carreira. E quando a gente fala isso, eu olho muito para especialidade, por exemplo, neurocirurgia, e quando a gente pensa nas habilidades de neurocirurgião, eu brinco até dizendo que elas combinam até muito com as mulheres. E por que se criou isso? Inclusive, eu respondo isso para pessoas que não são da área médica. Quando elas descobrem que mais de 90% dos neurocirurgiões são homens, muita gente não sabe. E diz, por que isso? E é uma coisa que é incomum, não só a neurocirurgia, mas outras áreas da carreira. Sim. Que é formação longa, grande competitividade, pressão, a relação entre conciliar família e trabalho, cargos que aparentemente são de chefia, também tem esse preconceito com as mulheres. Eu digo muito que o preconceito não é sobre habilidade, porque hoje muito se define, não, existem especialidades, existem trabalhos que são mais caracteristicamente femininos, porque são as habilidades das mulheres, e outros é pela habilidade masculina. E isso não é verdade, eu dou muito exemplo, por exemplo, de um cozinheiro, né? A gente olha, tem uma profissão maior que diga-se assim, poxa, isso é lugar de mulher na cozinha, né? A gente escuta isso. Sim. E quando a gente vai olhar para quantos chefes tem estrela Michelin no mundo, não chega a 10%. E aí você olha para uma profissão que, teoricamente, é feminina. Sim. Mas, quando a gente olha a carreira, quando a gente olha ascensão, quando a gente olha competitividade, as coisas mudam. Então, não é sobre uma questão de habilidade. Entende? E eu fico muito chocada nisso. Eu gosto muito de programas culinários e é impressionante como a gente olha, os chefes são todos masculinos. E eu digo isso, eu às vezes vou viajar e quero ver os restaurantes com estrela Michelin, do Guia Michelin, e a maioria são chefes masculinos. E isso me fez refletir com a neurocirurgia, justamente por isso, porque muitas mulheres, inclusive, pensam que essa diminuição das mulheres na neurocirurgia é por uma questão de habilidade, por soft skill. E não é. É por uma questão de carreira. E aí, isso é uma questão que eu vejo não só na neurocirurgia, nas outras áreas também, que é como conciliar. A primeira coisa é entender que carreira é diferente de trabalho, tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a mulher moderna, ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela paga as contas, ao mesmo tempo cuida dos filhos, e a carreira dela é deixada de lado. Então, eu acho que é possível quando você, primeiro, sabe a carreira que quer seguir, não só trabalhar por dinheiro, mas saber que é necessário. E saber que uma família é responsabilidade de pai e mãe, e não só da mãe. Então, eu digo que você tendo essa consciência dentro da sua própria casa, você consegue conduzir o caminho de maneira diferente. Quanto à formação, a formação de neurocirurgia é uma formação longa. E isso eu sei que vão perguntar, porque me perguntam muito. Nossa, eu tenho 30 anos, eu tenho 35 anos e eu quero fazer neurocirurgia, mas eu quero ser mãe. O meu conselho geralmente é ser antes ou depois da residência. Porque, como eu disse, na residência você não é dono do seu próprio tempo. Então, eu sou bem realista em relação a isso. Então, você não consegue controlar o número de plantões e tudo isso, mas você consegue fazer essa escolha antes ou depois. E não existe um momento ideal. Eu acho que a geração principalmente anterior à minha, foi uma geração que se arrependeu um pouco de ter deixado também esse lado de família, porque escutou muito.
case com a sua carreira, né? Principalmente a sua área profissional, mas nós somos seres completos. Então, essa conciliação, eu acho que nos faz ser melhores médicos, eu acho que me faz ser uma melhor neurocirurgiã, me faz me conectar mais com minhas pacientes, inclusive. Eu faço muito a dor de cabeça, então meu público, por exemplo, são mulheres jovens. E eu digo que eu me vejo nelas. Então, ser mãe me conecta a elas. Então, veja como isso é uma coisa positiva na minha carreira. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que é possível conciliar, sim, família e carreira, sabendo que a divisão precisa ocorrer na família, que a residência é um período transitório, mas, posteriormente, você define a sua vida profissional. Então, apesar de ser difícil conciliar, você consegue fazer escolhas. E a última coisa é que a sociedade, ela nunca vai, vamos dizer assim, contrabalancear essa questão. Então, as pessoas esperam que, não, porque você é mãe, vão aliviar, e você é mãe, você vai não fazer determinada parte da sua formação. Não. Então, por isso que eu digo que é uma coisa que é muito mais ser conversado em casa também para priorizar a carreira. A presidente atual da Academia Brasileira de Medicina, ela falava sobre isso. Perguntaram para ela, como é que você consegue fazer uma carreira mesmo sendo mãe? Ela disse, porque eu sempre soube que uma parte do meu tempo era para o trabalho, outra parte para a carreira e outro tempo para a família. Então, esse equilíbrio é preciso de consciência para conseguir chegar. Mas eu acho que é totalmente possível. E outra coisa também é o seguinte, quando eu era estudante, várias pessoas diziam que, você vai ser neurocirurgiã, você não vai conseguir ser mãe. E eu escutava isso de pessoas que não eram neurocirurgiãs. Quando eu questionei a mulheres neurocirurgiãs, elas me disseram, claro que não, você pode escolher sim ser mãe. E hoje eu tenho uma filha e pretendo ter outro e concilio com a minha carreira e me faz muito mais feliz na carreira do que se eu não a tivesse, com certeza. Perfeito. Doutor Júlio, e o senhor também está há muito tempo aí e é uma área que já teve várias fases, né? Você passou muito tempo na restauração, dando plantão, antes de estar no consultório. E como você mesmo falou, casou ainda durante a residência, teve filho na residência. Como foi lidar com essas escolhas, né? Porque exige abdicação também, né? Como foi para conciliar esse tempo? Então, eu sempre ouvi e procuro colocar em prática que muito mais do que quantidade de tempo, a gente deve ter qualidade de tempo com a família, né? E quando os meus meninos eram pequenos, uma coisa que eu procurava sempre era tentar conversar sobre o que eu fazia, conversar sobre aquele trabalho que me deixava tão longe deles, porque deixa realmente. Eu acho que uma parte da infância deles que eu queria ter curtido com eles, eu não estava ali, porque eu precisava realmente trabalhar, né? Minha esposa trabalha também, ela não é da carreira médica, mas trabalha, e eu sempre, pelo contrário, incentivei que ela trabalhasse também, seguisse a carreira dela. E a gente procurava os dois se dividir ali para fazer. Mas o que eu tem aquela coisa do pai ausente que é médico, né? E eu sempre dizia, olha, papai tá longe, mas papai, ele tá tratando das pessoas, papai, ele tá ajudando as pessoas a ficarem boas e etc. E eu, às vezes, levava. Meu menino mais velho, ele tinha um jaleco pequenininho, bordado com o nome dele, Guilherme, e ele ia evoluir comigo no final de semana. Hoje em dia, as grandes redes compraram os hospitais privados e hoje existem regras muito rígidas, né? Mas antigamente podia, e ele fazia um desenho enquanto eu estava fazendo prescrição dos meus pacientes internados, e aí ele entregava o desenho. Ele já passava o DVE quando ia, já fazia. E eu com uma esperança que fizesse medicina, mas ele não fez medicina, ele já é formado em administração e não quer saber de medicina, mas trabalha indiretamente ligado à área médica. Mas uma coisa interessante, né, aconteceu e assim, eu costumo dizer que assim, que todo velho é um contador de histórias, né, e aí eu estou me identificando muito com isso atualmente, né, mas aconteceu um fato que me marcou demais. Eu tenho uma paciente, que é uma paciente muito querida minha, não tem aqueles pacientes que você acaba virando uma pessoa amiga. E o meu filho, ele ia, no curso de inglês dele, ele ia ter o dia da profissão. E aí pediram para os pais de vários alunos irem lá e darem o depoimento da sua profissão. E ele, todo orgulhoso, esse era o meu filho mais novo. Não era o que ia lá para coisa. Meu pai é médico e ele vai, eu quero que ele fale. E ia sempre um pai, avô, um acompanhante nesse dia, e alguns pais foram lá, engenheiro, etc e tal. E eu saí de uma cirurgia, a cirurgia atrasou,
E todo mundo ficou lá perguntando onde é que ia, parece cena de filme, né? Os pais subiram, falaram e tal, e Gabriel lá esperando o pai dele, nada, ia, olhava, e eu atrasado, ia falando no telefone, papai tá chegando, e não sei o que e tal. E a professora ligou, o senhor vem? Eu disse, eu tô no caminho e tal. E quando chegou no final, não dava mais para esperar, eu estava no engarrafamento, eu tinha saído atrasado, a cirurgia realmente tinha atrasado, eu tinha até me organizado para isso, mas enfim, eu estava super chateado. E essa minha paciente, ela estava lá com o neto dela, que estava só assistindo, né? E ela foi lá e viu o dia da profissão, e etc e tal. E ela conhecia Gabriel, viu que Gabriel estava assim, entrou em contato com a professora e disse, cadê o doutor Júlio que vem, né? E tal, ele é meu médico e tal. Aí ela já ia encerrar sem um médico, no final das contas, né? E eu quase lá, Gabriel bem triste. Ela disse, eu queria falar com vocês. Foi lá pra frente. Ai, eu vou chorar. E aí disse... O pai de Gabriel, infelizmente, ele ia falar a próxima parte. Ele ia ser a próxima profissão. Mas, infelizmente, ele não vai poder chegar. Sabe por quê? Ele disse, por quê? Porque a profissão dele é uma profissão muito complicada. Vocês sabem o que é que ele é? Aí o pessoal, não, é isso, é aquilo. Não, ele é um super-herói. A profissão dele é salvar as pessoas, salvar a vida das pessoas e dar saúde às pessoas. Ele salvou a minha. Eu não andava e comecei a andar depois dele. Então, provavelmente, ele está aí salvando a vida de alguém. E como os super-heróis de vida normal, eles não voam, eles não têm capa, ele deve estar preso no trânsito vindo para cá. E também para vocês entenderem que na vida real, os super-heróis têm filhos, que vocês não têm nenhum herói da televisão, nenhum herói dos quadrinhos que tenham filhos. Então eles se dedicam só a salvar a vida. O super-herói da vida real, ele cuida dos filhos da família e salva as vidas. Então, ele não vai vir hoje, mas saibam que ia ser a melhor história de todas. Quando ela estava terminando, eu cheguei. E cheguei todo desconcertado, né? Já pedindo desculpa, eu disse, putz, cadê Gabriel? Desculpa, professora, não sei o que e tal. Mas aí quando eu cheguei lá, foi aquela coisa. Aí ela fez, e esse é o super Dr. Júlio. Aí foi todo mundo, Aí você, o problema é que, da minha parte, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu pensei que eu ia levar o esporro de Gabriel, e ele com um sorriso daqui pra cá, se agarrou comigo, beijou e tal, fazia, é meu pai e tal. E eu só vim ver isso num vídeo de celular que depois que filmaram ela, mandaram pra mim. Aí eu fui ver retrospectivamente o que tinha acontecido, porque até então eu cheguei todo desconcertado, disse, um esporro, minha mulher vai brigar comigo, vai dizer que é sempre assim, Gabriel não vai falar comigo. Aí quando eu cheguei lá, foi ovacionado, né? Aí quando eu tava lá, não fiquei sem entender, eu disse, legal. Aí eu falei, eu sou médico, eu sou não sei o que e tal, e coisa. E aí me sentei. Aí quando eu vi, chega no meu WhatsApp, aí eu vi o vídeo dela falando. Aí na hora eu fiquei quase que choro também, porque eu fiquei emocionado com aquilo dali. Então, no final das contas, o que é que acontece mesmo? Eu sempre tentei levá-los, trazer para eles que a realidade da profissão da gente, muito mais do que um trabalho onde a gente trabalha, ganha dinheiro, faz coisas, a gente tem um papel muito importante. Isso, a medicina, ela é realmente uma vocação. Né? Enquanto as pessoas que têm ali, se um advogado erra, a pessoa pode ser presa. Se o engenheiro erra, aquele projeto pode dar errado, aquela casa pode rachar e tal. Se a gente erra, o paciente morre. O bem mais precioso que uma pessoa pode ter é a vida. E muitas vezes essa vida está na nossa mão. Eu não estou falando só do cirurgião que está ali no cérebro, que pode clipar uma artéria indevidamente. Estou falando do clínico que pode prescrever uma coisa errada, que o diagnóstico pode passar em branco. Estou falando de toda e qualquer especialidade. Então, o que a gente tem é a honra de cuidar do bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter, que é a vida dele. E que eu acho que os tempos modernos têm banalizado essa grande honra que a nossa profissão tem. Então, eu sou um romântico, sim. Talvez demodê. Talvez cada vez mais demodê. Mas, talvez seja por isso que eu gosto tanto, que eu sou tão feliz. Tá? E eu acho que, se você puder me perguntar o que é o sucesso para mim, é fazer o que eu gosto. É poder fazer isso. É poder chegar assim e dizer, para mim, o que é que vale mais para você? O paciente chegar para você e dizer, doutor, muito obrigado, eu consegui dormir pela primeira vez no ano, ou ganhar tantos mil reais da cirurgia. Com certeza é
a mensagem do paciente. Me deixa mais feliz. Claro que eu preciso muito do dinheiro. A gente vive, a gente paga as coisas, paga as contas da gente. Mas o que me deixa realizado, o que é ter sucesso, é conseguir ter o retorno, não o retorno da sociedade, não o retorno de outros pacientes, não. Mas conseguir ter o retorno do que eu estou fazendo, o que eu me proponho de uma forma legal. Entendeu? Isso é que me completa, isso que eu acho que assim, isso é uma carreira de sucesso. Para mim, isso é uma carreira de sucesso. É você dizer assim, o que eu me proponho a fazer, eu consigo fazer bem. Para isso, a minha família sofreu um pouco, talvez. Eu fui ausente, talvez em quantidade de tempo, sim. Mas eu sou o cara que converso sobre o namoro deles, sei o que é que está acontecendo, a gente procura participar, estar junto e me apoiar também, porque o que Raíssa falou é muito importante. Ela, talvez, a facilidade que ela tem de ser uma profissional brilhante e ser mãe é porque tem um pai do lado. Sim. Tem um companheiro do lado que apoia ela, que está ali fazendo, às vezes, de pai, porque ser mãe é, assim, é primordial. Mas o pai precisa estar ali junto também, para dizer assim, vá fazer as coisas desse que eu faço aqui, não vai ficar tão bem feito. Não é? A gente é muito mais desastrado, a gente faz errado, a gente é mais conivente, a gente deseduca às vezes, mas a gente tá ali fazendo o melhor da gente, né? É difícil a gente conciliar a família e tudo, mas faz parte, essa é a vida, né? E eu acho que, inclusive, isso é uma coisa positiva também para os homens atualmente. Eu vejo pais muito mais presentes, Sim, tem né? que ser. E eu acho interessante, às vezes, quando a gente vai no pediatra, você olha quantos pais estão lá. Quando você vê as apresentações dos colégios, quantos pais estão presentes também. E isso é bom para nós mulheres, porque a gente consegue conciliar a carreira e a família, mas também para eles, né? Com certeza. Meu esposo, ele ama ser pai, né? Ele é um pai incrível, eu sou suspeita pra falar. Eu até brinco dizendo que geralmente os homens falam que vão fazer muita coisa e depois que se tornam pais não fazem. Eu digo, até o que ele dizia que não faria, ele faz, né? Por nossa Naomi. E eu acho que isso é primordial, como o doutor Júlio disse. Tem um documentário na Netflix que até diz assim, porque as mulheres ganham menos. Uma das coisas é justamente porque normalmente a mulher vai para o mercado de trabalho e ela precisa parar a carreira para ser mãe. E aí, quando ela faz isso, ela normalmente tem que manter o trabalho ali ainda para ter o lado financeiro, mas a carreira, então, os eventos, ela corta. A continuação na especialização, ela corta. E aí, quando vai na próxima gravidez, o homem ele vai estar recebendo mais, porque ele continuou se especializando, ele continuou indo para os eventos. E aí, quem é que vai parar de trabalhar novamente mais tempo? A esposa, porque está recebendo menos. E aí, vira esse ciclo. E eu acho que hoje a gente já tem homens que nos proporcionam não cair nesse ciclo novamente. Primeiro, porque são mais presentes na família. Eu acho que a família se torna muito mais completa e feliz. Mas também porque possibilita com que a gente consiga trabalhar, consiga focar na carreira, né? E ter essa felicidade, porque é muito bom, né, ter uma carreira, mas é maravilhoso você ter uma família, e eu acho que isso nos torna ainda melhores. Perfeito. Inclusive, essa é uma pergunta que eu pensei se iria fazer antes ou não, sobre a questão da maternidade, porque é uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas, mas também é muito comum você ver mulheres incríveis profissionalmente, que muitas vezes, quando vai ter uma entrevista, as perguntas se limitam muito só à questão da maternidade, como se tirasse um pouco o holofote da magnitude profissional da conquista, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se atentar também, mas que foi muito legal ver também a posição de Dr. Júlio, porque você vê que o pai presente, que quer estar presente, também tem suas dores no processo da carreira, entendeu? Então, eu acho que isso foi muito emocionante. Fiquei emocionada. Fiquei emocionada. E realmente, como ela disse, a gente escuta sempre do lado da mãe, que realmente é um papel, assim, primordial na vida de alguém. E pra mãe acaba sendo mais difícil, porque é a mãe que a criança quer estar mais presente. Mas escutar o lado do pai também, eu acho que a gente acaba que não toca muito nesse assunto no dia a dia. Foi muito importante pra gente saber também a realidade do pai que tá lá, tendo que trabalhar, abdicar um pouco da família, para conseguir dar uma realidade financeira melhor. E nem limita a mulher às dificuldades da carreira da maternidade, porque às vezes isso contribui mais ainda para demonizar isso de maternidade acabou com
acabou com a vida, acabou com carreira. Então, às vezes, até tirar um pouco o foco Exato. faz mais bem, né? E, novamente, pegando esse gancho, não necessariamente a maternidade vai acabar com a carreira, né? Realmente, como a senhora disse perfeitamente anteriormente, durante a residência é mais difícil, mas depois que você é dona do seu próprio horário, da sua própria agenda, você consegue conciliar perfeitamente a maternidade com qualquer uma que seja a profissão que você queira seguir. Isso. É só ajustar o tempo para mim na hora mais correta possível. Isso. Não existe momento ideal, né? Eu gosto muito de Cris Junqueira, que é sócia do Nubank, que ela dá várias entrevistas grávidas. E, assim, ela, pra mim, sempre foi um grande exemplo, assim, justamente por ter uma carreira tão consolidada, por ser bilionária e por ser mãe, né, de vários filhos. E ela diz muito isso, de não existe tempo perfeito, né? Mas que existem prioridades e existe apoio familiar. E tudo isso faz com que ocorra a possibilidade de conciliar normalmente a carreira. Eu não vejo como uma pressão essas perguntas, porque eu acho que é um questionamento interno das mulheres. Então, quando me mandam essas perguntas, eu não me sinto pressionada em relação a isso. Pelo contrário, eu me identifico como alguém que já se questionou, né, com essa dificuldade. E ver pessoas que já passaram por isso acaba tranquilizando a gente também. Então, eu acho que é um tema muito importante a gente comentar também. E já estamos pertinho, minha gente, de terminar o nosso podcast. Mas vamos para uma pergunta para cada um, para finalizar, que seria um conselho que vocês dariam para quem quer entrar, né? Quem quer ser neurocirurgião. E se pudesse voltar no início, alguma coisa que vocês fariam diferente na carreira de vocês, de escolhas? Vamos lá. Eita, eu tô pensando na segunda parte. Vai fluir. Então, o conselho que eu faria para quem quer ser neurocirurgião, siga em frente, sim. Se você gosta, é uma carreira fascinante. O sistema nervoso é talvez a parte do corpo humano mais fascinante. É quem comanda tudo, né? Então, conhecer do ponto de vista não só anatômico, como funcional, lidar com a semiologia neurológica, ela é extremamente rica. A gente consegue dar a maioria dos diagnósticos examinando o paciente, né? Tocando no paciente, ouvindo o que ele tem a dizer. Eu acho que isso talvez tenha sido o que mais me fascinou na parte da neurocirurgia e da neurologia de uma maneira geral. Sim, é uma carreira que a formação é uma formação longa e que o mercado de trabalho é concorrido, sim, como qualquer outro, mas que se você se capacitar e sim tiver uma boa empatia, não só com o seu paciente, porque isso é necessário na medicina, a gente está lidando com gente. Então, é preciso ter uma coisa chamada empatia. E com os colegas, aquela coisa assim, como atrair o paciente. Rede social é bacana e tal, mas o paciente satisfeito te indica outros pacientes. O teu resultado com o tratamento. E o teu resultado com o tratamento não é só a assertividade na tua prescrição ou no teu procedimento. É o teu relacionamento com o paciente. É aquele paciente que cria um vínculo com você. E às vezes você nem fez o melhor tratamento, poderia ter tido algo muito melhor, mas só pela forma que você se comunicou, você se portou e se conectou com ele, ele quer continuar indo pra você, mesmo que você não seja melhor. Isso. Vai indicar todos os parentes, etc e tal. Segundo, os teus colegas. Com certo? certeza. Inclusive, essa questão do sentimento, né? Sempre se diz, né? Uma pessoa, ela pode não lembrar da técnica, ela pode não lembrar da cirurgia, mas ela sempre vai lembrar como ela foi tratada, como ela se sentiu. Exatamente. E isso aí não tem pra onde. Inclusive, até eu digo isso, se fala de rede social, se fala de meio de captação, indicação. Mas a gente vê no consultório, não há nada que supere indicação dos próprios pacientes. Sim. E assim, eu até brinco dizendo, tem paciente que eu digo assim... Meu Deus, você virou a minha propaganda ambulante. Tem paciente que tem prazer em dizer assim, doutora, eu me encontrei aqui 4 pessoas na recepção, que foi eu que me E assim, isso é a melhor coisa que existe. E um paciente, essa tem que ser nossa função, né? Fazer o melhor para o paciente. E esse resultado, a gente vê inclusive na família. A gente trata famílias inteiras. Eu trato, por exemplo, muito enxaqueca, que é uma doença poligênica em que a gente tem grande influência genética. Então, eu trato a mãe, depois ela traz o filho. Eu trato o filho, traz a mãe. Eu trato traz a tia. A Araújo tá até rindo porque a gente várias vezes está no bloco cirúrgico e tem dia que eu faço procedimento na mãe e na filha ao mesmo tempo. Tem dia que eu faço irmãos ao mesmo tempo. Tem dia que eu já fiz na mãe, na avó e a filha eu ia fazer na outra semana. Então, assim, por quê? Eu digo que essas pessoas dão um bem mais precioso, a família deles, na mão da gente. Então, por quê?
é como a gente os trata, não só sobre técnica, mas como a gente faz eles se sentirem, sabe? E eu acho que na dor tem muito isso. Se pergunta muito sobre a revolução da IA, se pergunta sobre a tecnologia, se isso um dia vai substituir o médico. E eu vejo que não é sobre diagnóstico só. Quando a gente vê uma pessoa com dor, ela quer ser enxergada, ela quer ser compreendida. Ela não tá ali só para dizer, olha, você tem isso, nós vamos fazer isso. Mas ela quer o médico, né? E isso a inteligência artificial não consegue fazer. Isso a tecnologia sozinha não adianta. Então, a tecnologia sempre vai ser um auxílio pra gente. Nada melhor do que o homem com uma máquina, né? Então, isso vai ser primordial. Mas esse tato, né, do ser humano é algo imprescindível. E a dor já mostra isso há muito tempo. Que não é só sobre diagnóstico, não é só sobre tratamento, mas é sobre acolhimento e empatia mesmo. Perfeito. Eu acho que a palavra acolhimento é tudo, né? É o que os pacientes precisam e tal. E eu ainda estou pensando o que é que eu faria diferente. Eu acho que, na realidade, eu não sei se os caminhos que eu tomei foram os caminhos mais acertados, mas eu sei que eu estou muito feliz de onde eu cheguei, entendeu? E é evidente que eu acho que eu ainda estou no caminho, né? Sim. Eu acho que a gente continua no caminho, acho que a gente continua crescendo, eu acho que a gente precisa se atualizar sempre. Eu acho que, inclusive, muitas vezes a gente toma um caminho da nossa carreira e que a gente precisa voltar e desviar nesse caminho. Mas eu acho que sofri, batalhei pra caramba, não tive tempo para algumas coisas, mas eu acho que valeu a pena tudo até agora. Que muito custa, muito vale, né? Eu não sei se mudaria nada, não. Acho que não mudaria, não. Perfeito. Um conselho para quem pensa em fazer neurocirurgia, eu digo, viva a neurocirurgia, tenha certeza que você ama aquilo ali. E quando a gente fala de paixão, de propósito, parece uma coisa superficial, mas quem sabe o porquê aguenta o como. Então, é uma área difícil, é uma residência longa, existe muita dedicação, existem escolhas difíceis. Eu digo que a residência, por exemplo, tem um grande peso também emocional de você dar suporte aos familiares, às cirurgias, coisas que nós não controlamos. E para suportar tudo isso, é preciso ter essa questão do amor, do propósito ali, da felicidade mesmo. E, inclusive, por isso que a gente vê tanta desistência em neurocirurgia, né? Várias pessoas entram na residência e desistem após uma semana, um mês. A gente tem uma taxa de desistência altíssima. Justamente porque esse como é muito puxado. Mas quando se sabe o que se quer, o que se ama, você permanece. Então, o que eu recomendo é mergulhe na neurocirurgia antes de entrar na residência, acompanhe, veja a vivência, veja que você realmente ama aquilo ali, porque assim, as dificuldades, elas são para todos, e para quem ama é maravilhoso. Eu acho que é uma satisfação, assim, indescritível. Eu acho que trabalhar com a dor também, eu me sinto muito realizada em trabalhar na neurocirurgia funcional. Eu às vezes, quando eu olho para trás, eu penso, como é que eu pude um dia pensar em não fazer isso? Isso é muito maravilhoso. E tanto tratar dor, porque você vê o alívio no paciente, você vê a transformação, é algo assim impressionante. Como eu disse, eu lido com pacientes, inclusive, muito parecidas comigo. Então, quando eu trato enxaqueca, quando eu trato dor de cabeça, eu me vejo nessas pacientes. Então, são mulheres jovens, em idade produtiva. São mulheres que muita gente nem sabe que sofrem com dor. Sim. Então, são mulheres que estão ao seu lado e quando você vai ver, elas tomam 100 analgésicos no dia. E aí você vê a transformação daquela paciente e dizer assim, meu Deus, eu agora consigo me relacionar, eu agora consigo sair, eu agora consigo viver. Isso não tem preço. Inclusive, às vezes me perguntam assim, qual o procedimento que eu mais gosto de fazer? E aí eu sempre digo que eu acho que o procedimento que eu mais amo de procedimento, com certeza, é a cirurgia de estimulação cerebral profunda para a doença de Parkinson. Porque é uma cirurgia, assim, magnífica do ponto de vista técnico. É uma cirurgia incrível. Você vê ali o funcionamento do cérebro, né? Você vê que você estimula uma área e você tem uma resposta imediata na cirurgia. Então, é uma cirurgia emocionante. Eu lembro quando eu estava em Harvard, estava numa cirurgia e tinham vários cirurgiões de vários lugares do mundo. E quando ele acertou o alvo, né? E aquele paciente parou de tremer na sala. Todo mundo se olhou com aquele olhar tipo, é isso. Todo lugar certo. E até o chefe lá de Harvard olhou assim com aquele brilho no olho, que eu disse assim, caramba, eu espero que eu nunca perca esse brilho no olho. E não poderiam ser línguas diferentes, mas todo mundo conseguia ali se entender naquele momento. Então, a cirurgia, assim,
brilhante que eu amo fazer. Mas a parte de tratar a dor de cabeça também, para mim, se torna magnífica. Não pelo procedimento, não é o prazer do procedimento. É devolver a vida para esses pacientes. É conseguir me ver ali que eu poderia estar naquela situação, sabe? Porque elas dizem, não, amanhã eu trato essa dor porque eu tenho que ver meu filho, amanhã eu trato porque eu tenho que trabalhar. E assim entra nessa situação. Então, assim, quem pensa em fazer essa área, eu não sou suspeita para falar que é extremamente apaixonante e extremamente feliz trabalhar com isso. Então, o conselho que eu dou é tenha certeza, né, desse amor e mergulhe, porque o como você aguenta. E sobre o que eu mudaria no passado, eu sempre fui muito da premissa que eu não mudaria nada, porque é aquela questão, né, do efeito borboleta e do tempo, né? Poxa, se eu mudasse alguma coisa, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu amo minha vida como é hoje. E justamente por poder trabalhar nessa área, como eu disse, que eu acho incrível, por poder conciliar com a minha rotina, com a minha família, por poder ter um propósito mesmo, sabe? É tão bom você poder sair de casa sabendo que você faz algo que você ama. Poder sair de casa podendo pensar que você faz bem a outras pessoas. Então, eu acho que eu não mudaria nada, porque eu queria estar exatamente onde eu estou hoje. E eu teria medo de mudar qualquer passo para não estar aqui. Mas talvez se eu soubesse que não iria mudar onde eu estou, eu diria divirta-se mais durante o caminho. Por incrível que pareça. Eu acho que durante uma fase da minha vida eu fui muito rígida, fazer o que precisa ser feito, e é isso. E eu vejo que várias coisas não eram necessárias. Essa questão da maternidade, eu me lembro no passado que eu dizia, olha, se for necessário eu não terei filhos para ser neurocirurgião. Então me diziam, você ser neurocirurgião, você não vai poder ser mãe. Eu, tudo bem, eu abro mão. Você vai ter que fazer isso, tudo bem. Você não vai ganhar bem. Eu dizia, eu posso ganhar como médico recém-formado por mim, tudo bem. Mas ao mesmo tempo me deu muita rigidez. E hoje eu vejo que dá para você se divertir mais no caminho e mesmo assim conseguir resultados excelentes. Então, se eu fosse dizer algo para mim do passado, eu diria isso. Perfeito. Duda, acho que a gente, de outras áreas, aprendeu clínica. Eu tô querendo fazer medicina da dor agora. Eu neurocirurgia. Eu não sabia que era tão amplo assim a neurocirurgia. É verdade. Pessoal, a gente queria agradecer imensamente a vocês por terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente tanto tempo nessa conversa, mas que passa tão rápido. Passou rápido que é o que mesmo. a gente conversa, né? Quando a gente tá falando do que gosta, isso realmente passa rápido. E que vocês realmente foram escolhidos a dedos como uma referência na especialidade. E que, com certeza, um desses fatores que levou a isso é o amor, que é muito nítido. Eu acho que foi um dos podcasts que a gente gravou que mais sentiu essa paixão pela profissão. Então, a gente queria agradecer imensamente, né, Duda, por estarem aqui em mais um podcast. Então, gente, fiquem com a gente nessa série que vai trazer muitas informações para vocês, né, Duda? Exatamente. Mais uma vez, agora em meu nome e da Isabela também, né? Agradecer a presença deles. Foram convidados muito pensados. Esse podcast está marcado, acho que tem 2 meses praticamente. Então, muito obrigada. Foi muito gratificante para nós termos vocês dois aqui. Realmente, foi emocionante hoje. Acho que é a palavra que define. Foi muito bom ter vocês. E agora, para finalizarmos, nós queríamos passar a palavra para a doutora Raíza e para o doutor Júlio, nossos convidados que foram tão especiais hoje. Bom, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa área que eu amo tanto, que é a neurocirurgia. E mais ainda com estudantes que, como eu disse, eu me via no passado, né? Com curiosidade, com dúvidas. Eu espero que esse podcast possa ser muito enriquecedor para vocês, não só para quem quer escolher neurocirurgia, mas até mesmo para quem quer conhecer a área. E eu desejo que vocês sejam muito felizes na área de vocês, porque eu acho que felicidade precede o sucesso. Então, não é só pensar no sucesso, mas sim encontrar uma área para que vocês sejam felizes. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando. Engraçado que, assim, é tão bom poder ter isso hoje em dia, né? Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando eu fiz residência de neurocirurgia, o máximo que eu poderia era conversar com atuais residentes, um tinha uma opinião, outro tinha outra, e a gente não tinha esse acesso. Então era muito mais difícil. É muito bom poder compartilhar a história e espero que a gente tenha conseguido passar um pouco do que foi a nossa vivência em neurocirurgia, do que foi escolher neurocirurgia, viver uma residência e o que é a nossa vida como neurocirurgião hoje em dia. E eu, por exemplo, sou muito feliz com a minha profissão, com a minha especialidade. Espero que todos que escolham também se realizem. Obrigado a vocês.